Fala, investidor! No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que os americanos multiplicam o patrimônio deles em dólar com imóveis aqui nos Estados Unidos. Vai ser um vídeo bem direto, bem simples, para que você consiga realmente compreender qual que é a diferença de pensamento ali de um americano investindo para, às vezes, um estrangeiro, um brasileiro investindo também. Antes da gente iniciar, eu quero fazer uma reflexão com você. A gente sempre escuta falar no sonho americano, que na América é mais fácil enriquecer do que em qualquer outro lugar do mundo. Mas isso só é possível quando você realmente usa as estratégias que os americanos usam, quando você tem o pensamento que os americanos têm e principalmente quando você joga o mesmo jogo que eles estão jogando. E se tem um jogo que o americano domina e sabe realmente como utilizar, é a alavancagem. E eu vou falar como que você consegue, mesmo sendo brasileiro, mesmo não tendo green card, mesmo não tendo cidadania, conseguir os mesmos benefícios que os americanos e, consequentemente, conseguir multiplicar o seu patrimônio de forma muito mais rápida e estratégica. Para imóveis, a estratégia que os americanos mais utilizam é a OPL, são identificação de oportunidades pré-leilão. O que são oportunidades pré-leilão? Não é aquela lista que você vai, que já está listado no leilão. É você identificar o imóvel antes mesmo dele ser classificado para leilão. A gente faz isso como? A gente identifica. No Brasil é muito comum o termo ativos estressados. A gente identifica imóveis que estão muito abaixo do valor de mercado. A gente tem como alvo aqui na empresa identificação de imóveis com 50% do ARV. O que é esse ARV? ARV é uma sigla After Repair Value, que é o valor do imóvel depois dos reparos, depois da reforma. Depois de tudo pronto, o imóvel vale, por exemplo, 200 mil. O nosso alvo é sempre encontrar imóveis com 50% do ARV. Ou seja, um imóvel de 200 mil, a gente conseguir encontrar ele por 100 mil. E antes de você me perguntar, Paula, por que esses imóveis estão tão baratos? Diversas situações. Primeira situação, pode ser questão de herança, herdeiros que não querem assumir a bronca ali de fazer uma reforma, de resolver questões da casa e estão simplesmente querendo passar para frente. Ou divórcios, ou situações de dívidas, que a pessoa quer simplesmente dar fim ali no imóvel antes de atrasar a tax, antes da casa ir para o leilão. Então, assim, a gente trabalha com essas oportunidades, com esse ARV de 50%, e são operações que são, assim, muito rápidas. As casas entram, como estão muito baratas, muito mais abaixo do mercado, elas são vendidas muito rapidamente. Então é uma operação que exige que o investidor esteja sempre pronto. Vou falar ao longo do vídeo coisas que você precisa ter caso você se interesse e queira participar, mas a velocidade é um ponto fundamental. A tomada de decisão rápida. Encontrou o imóvel, fez sentido, dá a oferta, compra e faz a operação. Mas vou te explicar melhor ao longo desse vídeo. Existem aí duas formas de você entrar nesse mercado de OPL. Eu vou te explicar as duas. Nessa primeira forma, nesse primeiro formato, é o formato que os americanos mais se utilizam pelo fato de quê? De redução de carga tributária. É uma estratégia que eles utilizam para pagar menos impostos, que é o formato alavancado com o auxílio de um lender. O que é um lender? O lender é um credor, é um agiota legalizado. Nos Estados Unidos é permitido que existam pessoas que façam isso ou o próprio banco consegue fazer para você esse financiamento desse valor, para você não ter que dispor de todo o seu capital disponível para você fazer uma operação como essa. Então, assim, com o lender, a gente faz com o auxílio de um credor, com o auxílio de um lender. Qualquer pessoa pode acessar esse benefício? Infelizmente, não. Se você é estrangeiro, se você não tem um green card, se você não é cidadão, dificilmente você vai ter crédito na praça. Por quê? O lender, ele empresta dinheiro para pessoas que ele sabe que realmente vão realizar o pagamento. E como que ele faz isso? Com a análise de resultados. E hoje a Nahan conseguiu ter uma operação que possibilite com que brasileiros consigam fazer essa utilização do lender. E como que funciona? A gente tem uma segunda empresa do grupo, onde a gente colocou todos os nossos resultados, todas as reformas que já fizemos, todo o trabalho que já fizemos e conseguimos um lender parceiro,
que trabalha hoje com a gente com 1% ao mês de taxa de juros, sendo assim extremamente viável para a operação. E como que eu faço se eu sou brasileiro e quero pegar esse dinheiro do lender, quero trabalhar alavancado? Funciona assim, a gente tem essa segunda empresa que faz esse financiamento, e aí como que fazemos? Nós temos uma estrutura de joint venture para fazer junto com investidores interessados. O que é uma joint venture? É um contrato descrevendo de ponta a ponta toda a nossa parceria, como que funciona, e essa joint venture a gente vai fazer a notorização dela em cartório, a gente vai registrar, e isso aí nos Estados Unidos faz com que se torne um compromisso público. Se a nossa empresa faz uma joint venture com você, investidor, notarizada, isso aí é uma responsabilidade de que aquilo tem que ser cumprido. E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, contratos têm uma validade de execução muito mais forte. Então, é realizada essa joint venture. Nessa joint venture, a gente vai descrever tudo: endereço, valor que foi depositado, tempo de reforma, custos, tudo descrito, com o prazo e as etapas muito detalhadas. Essa aí é a primeira forma, com o uso desse lender, para não comprometer todo o capital do investidor. Nesse primeiro formato, também é importante que você entenda que a casa é comprada no nome dessa empresa nossa, segunda aí do grupo, e na joint venture é descrito que essa empresa prestará o serviço e que o lucro irá para o bolso do investidor após a finalização da obra. O segundo formato é com capital próprio, para investidores que já têm um capital maior, que não tem problema ali de disponibilizar todo esse capital. Nesse formato a gente consegue identificar a OPL sem necessidade de lender, sem necessidade de financiamento. É uma segunda opção, e nesse formato a casa já vai direto para o nome do investidor. A gente cuida ali da reforma, cuida da venda, de todas as etapas, porém não trabalhamos com lender, então não é necessário que a casa vá para o nome dessa segunda empresa. E quais que são as etapas necessárias para que a gente realize esse OPL? Desde a identificação do valor que você quer até a venda e transferência do lucro para sua conta. A primeira etapa, ela é chamada de raio-x do investidor. A gente tem 5 níveis de investimentos. A gente tem um nível mínimo, um valor mínimo ali para essas OPLs. Dentro da região que a gente trabalha, o nível iniciante, o menor possível que você precisa de ter para você iniciar com o lender, é de $60 mil. Então, a partir de $60 mil é o primeiro nível, o nível iniciante. O segundo nível é o nível intermediário, que vai de $60 a $100 mil. O terceiro nível vai de 101 a $200 mil. O quarto nível, que já é o nível profissional, vai de 201 mil até $500 mil. E o nível alto padrão, que é o nível 5, que são para investidores que têm a partir de $500 mil disponíveis para investimento, porque a gente consegue fazer operações muito mais robustas. Isso aí é lógico, né? Mas quanto mais dinheiro, mais possibilidade de imóveis e mais possibilidades de escolha o investidor tem. Mas assim, se você quer iniciar, se você quer rodar a sua primeira operação, que isso acontece com muitas pessoas, se você tiver um capital a partir de 60 mil, já é possível que você inicie já com lender. A segunda etapa é a etapa da busca sniper. Por que a gente fala busca sniper? Porque a gente vai realmente, igual um sniper, olhar passo a passo, olhar qual é a região dessa casa, olhar quais os benefícios. Tem alguma escola próximo? Tem algum campo de golfe? Tem algum ponto que torne aquela casa ali realmente mais fácil de ser vendida? A gente vai fazer também a viabilidade de lucro, que é a VL, e a viabilidade de venda, tendo ali desde o início, já nessa seleção, a clareza. Essa casa vai vender de verdade ou ela vai ficar ali empacada com o meu dinheiro, vai ficar ali imobilizando o meu dinheiro? Porque o nosso objetivo é que realmente você conclua a operação. Porque começar, várias pessoas começam. Concluir exige que você tenha estratégia desde o primeiro minuto de entrada nesse mercado. Feita essa seleção, feito o raio-x, a gente vai iniciar a indicação do imóvel de alto lucro para o investidor que está na OPL. E o que esse investidor precisa de ter? Eu gosto de dizer sempre que o terreno precisa estar pronto para a operação acontecer. E o que isso daí significa? Significa que você precisa ter algumas coisas já prontas, já preparadas. Como eu disse no início do vídeo, são operações muito rápidas, então é necessário que você já tenha
a sua LLC aberta, que é nada mais do que a sua pessoa jurídica nos Estados Unidos, e nós temos parceiros, temos pessoas que fazem de forma correta e muito séria esse trabalho de abertura de LLC. O segundo ponto é a abertura de conta. Notícia boa, também temos parceiros que não necessitam que você se desloque ali do Brasil para os Estados Unidos. Muita gente acha que é necessário se deslocar, mas com o networking certo, com as conexões certas, é possível que você abra sua conta, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica nos Estados Unidos. E por que isso é importante? Porque o dinheiro precisa estar disponível na sua conta assim que a operação for realizada. Assim que a gente fizer a proposta e o seller der o ok, a gente precisa já estar com o capital disponível. Então precisamos de estar com a LLC aberta, com a conta aberta e com o dinheiro já disponível, porque essas transferências entre países demoram um pouco e já aconteceu da gente perder negócios porque a pessoa não estava com o dinheiro disponível na conta nos Estados Unidos. E por último, a pessoa já precisa estar com a joint venture assinada, já nos termos todos definidos em concordância para que não tenha nenhum ruído nesse processo. Então a gente já vai enviar para o investidor essa joint venture, ele vai assinar e depois que for realizado o pagamento, vou explicar um pouco mais adiante, a gente vai notarizar para gerar essa obrigatoriedade, essa seriedade no nosso processo. A quarta etapa, ela é dedicada aos trâmites de fechamento. O investidor deu o ok, enviamos, ele fala ok, essa daqui tá tudo certo, podemos seguir. O que a gente faz? A gente vai enviar uma proposta, aguardar a aprovação, aguardar o seller dar um ok, tem interesse em vender a propriedade. Ele dando, nós já iniciamos o processo tanto com o lender, tanto com a title company, para fazer tudo simultaneamente e de forma correta e rápida. Estando tudo ok, a gente realiza o pagamento e por fim vamos lá para a title company receber a documentação do imóvel. Aí a gente vai para a quinta etapa, que é a notorização da joint venture, que é esse contrato de parceria, descrevendo obrigações, deveres, prazos, endereço, tudo certinho. Depois de até 2 dias úteis do pagamento da propriedade, a gente vai na title company notarizar essa joint venture. E por que a gente faz em até 2 dias úteis depois e não antes do pagamento? Porque uma vez que a joint venture é assinada e notarizada na title company, gera-se uma obrigatoriedade do cumprimento dela, gerando grandes problemas caso ela seja descumprida, gerando multas, gerando processos, coisas que a gente evita pelo seguinte fato: nesse processo todo, o vendedor pode, por algum motivo, desistir da venda da propriedade ou acontecer alguma coisa que não faz sentido para as duas partes e não se concretizar a venda. Então a gente espera que a venda seja realmente concluída, que seja o imóvel X no endereço X, escrevemos tudo, descrevemos com máxima clareza ali na joint venture e só depois a gente notariza, porque não dá para voltar atrás e corrigir essa joint venture. No sexto passo, a gente inicia o planejamento e a execução dessa reforma. E essa reforma, a gente vai fazer 3 reportes para os investidores. O primeiro reporte a gente faz assim que a gente entra na casa. Já vamos escrever tudo, falar a situação total, tirar foto, fazer vídeo e mostrar, ó, estava desse jeito no dia X. O segundo reporte, ele é feito com 50% da obra em andamento, que em geral é 1 mês após o início das obras. Então, em aproximadamente ali 1 mês, a gente faz o segundo reporte mostrando como que está o andamento dessa obra. E o terceiro reporte a gente faz na conclusão da obra, já fotografando, já mostrando tudo, prestando contas de cada um dos pontos que a gente indicou no planejamento da reforma. No sétimo passo, a gente vai fazer a preparação do imóvel e a disponibilização do imóvel para a venda. E como que a gente faz isso? A gente vai realmente preparar o imóvel para ele ficar com aquele ar vendável, da pessoa chegar ali na casa e tá tudo limpo, e tá tudo organizado, porque isso aí impacta muito no fechamento. Tem muitas pessoas que deixam a casa lá toda empoeirada, toda com algumas coisas ali pendentes ainda, e a gente faz questão de preparar o imóvel, porque a gente trabalha com prazo, e para você conseguir a venda de forma mais rápida, a casa tem que estar preparada. Você tem que fazer esse preparo, fazer essa limpeza, tirar boas fotos, fazer bons vídeos e deixar a casa realmente pronta e listada ali no site de busca
e já com a nossa Realtor, que é a pessoa que realmente vai mostrar a casa e fazer as negociações e trâmites, porque nos Estados Unidos é necessário um profissional certificado para fazer todo esse trabalho. E por fim, recebemos as ofertas e fazemos o fechamento. E na última etapa é feito o pagamento do lucro e a prestação de contas de tudo que foi realizada. Nessa etapa aí é a etapa que todo investidor gosta, que ele indica já na Joint Venture qual conta que ele vai receber e a gente faz esse depósito. Quando é feito via lender, a gente já faz esse depósito e te manda o descritivo de tudo que foi realizado, prazos e documentação registrada na Title Company de cada etapa que fazemos. Então, de forma geral, é isso. Se ficou ainda alguma dúvida, você pode solicitar aí para o consultor que está te atendendo, para ele resolver para você. E agora eu vou te mostrar em números como essas operações são interessantes e altamente lucrativas. Vou mostrar aqui agora no computador para você números reais de uma operação. Vamos mostrar agora esses números aqui de um exemplo real que foi feito aí alavancado com lender. Então, o valor aí após a reforma, né, o ARV de 360 mil. Essa casa aí vale 360 mil. E os custos totais, somando tudo, 327 mil. Então, e o lucro após 6 meses, 32.580. O que aconteceu nesse caso aqui? O investidor teve que disponibilizar 64.860 dólares. Para fazer o quê? Aqui, ó, eu descrevi para você tudo que está contido nesses 64 mil. Que é o quê? 15% do valor de compra da casa, que foi um imóvel comprado por 190 mil dólares. Então, 15% de 190 mil e 15% do valor da reforma. O lender aí vai financiar 85% e 15% fica por nossa conta. Esse valor aí total, ó, de 15% mais 15% é o famoso loan amount. É o famoso loan amount, que é o quê? Esse valor de compra mais o valor da reforma juntos. Então, ó, vou dar um exemplo aqui. Se a casa fosse 180 mil, seria 27 mil. Só que no caso aqui, não é só isso que a gente tem que pagar. Nesses 64 mil, a gente tem que incluir também esse seguro do imóvel. Isso aí é obrigatório e te coloca numa posição de segurança total ali para fazer sua operação tranquilo. E esses closing costs, que são os custos de fechamento. Eu já deixei aqui valores para você ter uma ideia também. Na Flórida, na média de 2 a 5%. Fiz a simulação aqui com lender, com financiamento. O que você tem que pagar? Que é o quê? É o seguro, taxa da Title Company, os FIIs de fechamento mesmo, até imposto ali que a gente tem de documentação, tudo, as taxas de lender, tudo que você precisa. Aí somando aqui esse valor aqui médio para você. A gente paga também nesse valor, nesse 64 mil, está incluído também a parcela do financiamento por 6 meses, que é o prazo para a gente comprar, reformar e vender o imóvel. Energia e água por 6 meses e os custos de venda, que a gente tem que pagar tanto o Realtor, que é o corretor, tanto o closing. Então, assim, o valor total desses 64 mil vai incluir isso, vai incluir os 15% da compra, 15% da reforma, seguro, closing costs e parcela do financiamento, energia e água. Então, assim, tudo incluso já nesses 64 mil. E depois de 6 meses, o lucro de 32.580. Então, assim, exemplo aí com números. Se você quiser mais informações, se você quiser fazer alguma pergunta mais específica que não foi falada nesse vídeo, só contactar a gente, fala com algum dos nossos consultores aí que você já está conversando, que a gente te responde o mais breve possível. E bora começar, bora iniciar, porque o que define o investidor que tem resultado do investidor que fica ali no pensamento? Tem resultado quem executa. Não adianta você ficar só olhando o número, só fazendo conta, só pensando, se você não executa nada. Então, assim, parte para cima, bora executar, bora começar essa multiplicação o mais rápido possível. E também vou deixar aí para você, no link aqui da descrição, mais um material com projetos já realizados, com lucros reais que a gente já realizou. Então, espero que aí você se torne um parceiro, se torne um cliente, um parceiro de negócios e que a gente consiga multiplicar o seu patrimônio de forma estratégica e inteligente no período de tempo mais curto possível.